Ficar em pé. Boa noite, chamuzada. Bem-vindo, Emerson. Kiki Gil, Isabela, Nai. Vamos chegando. Boa noite, Raquel, Andressa, Letícia. Boa noite a todos vocês, Érica, Renata, Um Ser Amor. Boa noite a todos vocês, bem-vindo a essa live. Bom, hoje nós vamos falar sobre espelhamento, né? E antes de falar sobre o espelhamento, eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram comigo. De vez em quando a gente tem que fazer uma limpa nas nossas energias, né? Afastar os ebós. Boa noite, Davi. Afastar os encostos, os ebós, os sugadores da nossa energia, do nosso conhecimento, aqueles que estão sempre ali só para se aproveitar e não para usufruir do nosso conhecimento, da nossa energia, aqueles que não sabem respeitar a nossa opinião, aqueles que são contra a democracia, né? É bom que a gente afaste esse tipo de energia para que a gente possa renovar as nossas forças. Hoje vamos falar, boa noite Beatriz, Felipe, Verônica. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês e a confiança de vocês no meu trabalho dentro do processo da dinâmica. Hoje nós vamos falar sobre espelhamento. Peço para que vocês prestem bastante atenção, que vocês ouçam com o coração de vocês, porque através dos ensinamentos, muita coisa na dinâmica, né, ela é absorvida, ela é aproveitada para vocês colocarem em prática, para vocês serem cientistas, experimentarem, tá bom? Então é muito importante. Então, o que vem a ser o espelhamento dentro do processo da dinâmica? As chamas gêmeas, antes delas descerem, né, elas também combinaram, vamos dizer assim, vou usar uma linguagem aqui humana para poder entender mais ou menos como funciona, tá? Elas combinaram em se ajudar nesse processo de transição, de transcendência desse sistema ego humano, né? Então, a chama masculina, ela faz o espelhamento da sombra do feminino, tá? Do masculino que o próprio feminino possui. Então, quando a chama masculina, ela desperta toda aquela dor além do amor na chama feminina, ela tá despertando memórias das sombras que a chama feminina carrega. E a chama feminina, ela vai limpando essas sombras, essas memórias, né? Essas energias de dor e se iluminando para fazer o espelhamento da iluminação da luz para a contraparte masculina, tá? Então, por isso que é muito importante a chama feminina prestar atenção em si. Ela olha para o espelho para buscar a questão dentro de si. Porque a chama masculina, ele manifesta aqui fora através do comportamento e da atitude que ele tem com a gente, da fala, da forma como ele trata a gente, aquilo que está dentro do nosso inconsciente para ser curado, para ser transcendido. É a materialização daquilo que está no nosso inconsciente, não está aqui na nossa mente linear, está lá nas profundezas dos nossos registros, na nossa ancestralidade, né? Então, quando a gente olha para a chama, realmente a gente olha para o espelho.
que está refletindo o que está dentro de você. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de limpeza, quando a gente vai fazer um trabalho, né, buscar por ajuda para trabalhar o próprio autoconhecimento, a gente precisa compreender que não precisa ser feito nada na contraparte masculina. Então, muita chama fala assim para mim, Renata, eu despertei, a minha chama não despertou. Não, você abriu os olhos e a sua chama continua lá manifestando o seu inconsciente, para que você olhe para as questões que estão lá nas profundezas do seu ser, tá? Então é muito importante que vocês compreendam isso. A dinâmica de chama gêmea é física quântica pura. Então, tem chamas que falam, Renato, eu não entendo como funciona o espelhamento. É assim. A chama masculina fica fazendo o espelhamento de tudo aquilo que a gente precisa trabalhar em nós. Então, uma dessas coisas é o apego. Porque o nosso ego, o feminino ferido, ele quer se apegar. Ele quer ficar dependente de algo. Além da contraparte, ele já é dependente. Já é dependente financeiramente, já é dependente emocionalmente. Se não é dos pais, é do cônjuge. Né? E aí, quando a gente encontra a nossa contraparte, a gente enxerga a nossa dependência emocional. E aí a gente começa o quê? A trabalhar essa independência dentro de nós, para que a gente realmente se torne livres do nosso próprio ego, para começar a fazer o espelhamento para a nossa contraparte. Então, enquanto a chama masculina tiver o poder, o controle de afetar o teu sistema ego, é porque você ainda não despertou. Por que é importante estar próximo da chama gêmea quando possível? Porque tudo aquilo que te incomoda, fique. Vou repetir. Tudo aquilo que te incomoda, fique. Não fuja, não saia correndo. É o que acontece quando eu espelho a verdade para vocês. E lembrando que a verdade é quando eu toco na ferida de vocês. Quando eu falo sobre, quando eu exponho o feminino. E muitas chamas não conseguem me suportar e elas saem correndo de mim. E aí elas se afastam de mim, ficam fazendo fake para poder me acompanhar pelo fake. E ainda dizem e acham que sou eu que não acolho, que sou eu que tenho algo contra elas. Porque elas não conseguem enxergar elas. Elas estão vendo, porque eu também sou um espelho. Todo mundo é nosso espelho. Porém, a nossa contraparte é um espelho que você não pode fugir. Por quê? Porque nós estamos emaranhados profundamente. Então, até de longe, a chama gêmea faz o espelhamento para você através das sensações que ela faz você sentir, mesmo à distância. Eu não. Se vocês param de me seguir, se vocês não assistem nada meu, vocês se desconectam de mim. Mas da contraparte, não. Vocês não vão ficar me sentindo lá. Nossa, eu tô sentindo uma coisa aqui. Ai, a Renata tá me chamando. Vou lá fuxicar os stories dela para ver o que ela falou para provocar o meu ego cretino. Entendeu? Não, vocês não vão pensar isso, nem vão sentir isso, mas a chama masculina, ela vai. Então, se vocês, isso é um teste, se vocês não me suportam, vocês não vão suportar a contraparte de vocês, porque elas espelham a profundeza da nossa sombra, tá? Quando você se liberta disso, aí começa o seu espelhamento para ela, para que ela desperte. E prestem atenção. É muito importante, isso não é uma coisa que não é um jogo que você consegue manipular e interpretar. É uma realidade, você precisa vibrar essa liberdade. E aí, muitas chamas que começam a vibrar essa liberdade, elas começam a se libertar e elas começam a expandir a tal ponto que elas não fazem mais questão da contraparte delas. Por quê? Porque a contraparte delas não está na mesma frequência que ela. Embora elas carreguem a mesma assinatura vibracional, o nível de consciência está muito diferente. E aí, a chama feminina não vai ficar se sujeitando ao ego da chama masculina. Vivendo a sua verdade, se entregando para a felicidade, para a alegria,
enfim, para expansão, e a chama masculina começa a sofrer, porque vê que a chama mais feminina não tá mais ali comendo na mão do ego dele. Aí ele começa a despertar. Então, é o que eu falo, você que é chama masculina e me acompanha, não espere vocês entrarem na dor para vocês darem o salto de vocês. Comecem a se transformar, tá? Porque não tem nada que fique oculto aos olhos da vibração. Você pode esconder qualquer coisa do ego da tua chama, mas o que você vibra, você emana e é isso que volta para você. Então, se você vibra no ego puro, baixo, e a tua chama está expandindo, vai se desconectar, porque você não vai acompanhar ela. E tá tudo certo, né? O que é o amor incondicional? É o amor sem condições. Então, é muito importante que vocês compreendam isso, tá? Minha mãe, beijo, mãe. Gratidão. Sim, é porque eu procuro trazer uma linguagem bem simples, bem direta. Então, o que eu aprendi no meu processo é tudo aquilo que me incomoda, eu vou ficar dando atenção até eu descobrir o porquê que me incomoda. Entende? Então, tem muitas pessoas que se incomodam com o que eu digo, porque o que eu digo balança, estremece o ego delas. Mas isso é ótimo, porque vocês precisam aprender a confiar no que vocês sentem. Entende? E aí, quando o ego de vocês confiam em mim, mas não confia em você mesmo. E aí, quando eu digo, eu faço algo que abala o ego de vocês, vocês ficam perdidos. E eu vou sempre fazer isso, porque o meu papel aqui é ajudar vocês a aprenderem a confiar em si. Porque o que eu digo para todos. Mas o problema é que muitas pessoas levam para o pessoal. E levou para o pessoal é aquela famosa, a carapuça serviu. Eu não vou em ninguém dizer nada. Eu não vou no direct de vocês dizer algo para vocês. Eu passo informações generalizadas que vai servir para um grupo e não vai servir para o outro. E vocês precisam aprender a filtrar. E aí, quando eu falo, porque é aquilo, eu sou responsável pelo que eu digo, eu não sou responsável pelo que vocês entendem. Então, vocês não têm que ficar com raivinha porque vocês não me entendem. Vocês têm que procurar dentro de vocês o que vocês não entenderam. E se vocês não entenderam, tudo bem. Mas se incomodou, é procurar dentro de vocês por que eu incomodei. Porque se eu te incomodei, eu nem sei que eu te incomodei. Ali eu tô falando para a tela do meu celular. Para mim mesmo ali, eu não tô falando diretamente com vocês. Eu não sei quem tá assistindo, né? Lógico que eu sei as pessoas que costumam me assistir, mas eu não sei quem vai me assistir naquele dia. Eu só passo o recado. Então, o problema é que o ego, o ego orgulhoso, é o que eu falo, é o pior ego que tem. Ele não aceita o diferente. Ele não aceita ser contrariado. Agora, o ego inteligente, ele fica aonde machuca, ele fica aonde incomoda. Sabe por quê? Porque ele quer encontrar a verdade. Então, por que muitos de vocês fogem da chama gêmea também? Não é só a chama masculina que foge, a chama feminina também foge. Ai, meu brinco tá coisando aqui, tá me machucando. Muita chama gêmea feminina foge também. Sabe por quê? Porque o espelhamento incomoda, dá ranço, irrita, entendeu? Cansa, provoca. E o ego, ele não gosta de ser provocado. Principalmente o eguinho orgulhoso. Esse é o que foge, né? E aí faz fake para ficar stalkeando a chama. O que é isso? Falsidade. Toda chama passa por isso, mas tem chama que fica nessa a vida inteira. E também usa o próprio fake para me stalkear, para poder vir a usufruir meus ensinamentos, porque não tem coragem de enfrentar a mim. Ou melhor, de enfrentar o que eu falo. Porque eu provoco.
Entende? Então, vocês precisam buscar se libertar dos aprisionamentos que vocês têm. Assumir quem vocês são. E se jogar no processo da dinâmica para sair dessa dependência da contraparte. Outra coisa que eu quero falar com vocês, muito importante. Eu trabalho com fatos, tá? Eu trabalho com fatos. Então, o meu trabalho é um trabalho de limpeza, não é um trabalho de ver ali alguma coisa, de vasculhar alguma coisa na mesa e falar para vocês. Então, eu vejo muitos trabalhos que falam assim: olha, falta pouco tempo para você se unir com a sua contraparte. Nem espelhamento vocês fazem. Como que falta pouco? Porque tem ainda muito ego iludido que à distância o universo vai absorver todas as energias que vocês carregam no inconsciente, a sombra, para no momento certo unir vocês. Não, gente. O combinado é, o universo vai fazer o encontro, vai programar o encontro, e quando vocês se encontrarem, o eu sou de vocês vão fazer o trabalho de limpeza um com o outro. Não existe isso de, o universo vai limpando as energias e de repente vocês vão se olhar e vão dizer, eu te amo, eu também, estamos livres. Isso não existe. Você tem que ficar ali, exercitando o amor incondicional. Vocês têm que estar ali para olhar e enxergar a sombra no espelho que o outro vai refletir. Por que vocês acham que o Paulo está do meu lado? A Renata e ele já transcenderam. Eles vivem numa lua de mel constante. Não! É porque a gente se irrita um com o outro. Se a gente ficar um do lado do outro, a gente vai conseguir enxergar melhor o espelho. O espelho vai ficar sendo esfregado na nossa cara o tempo inteiro. Eu já sei que sou eu. Que o que o Paulo espelha para mim, tudo que eu sinto de negativo, de sombra, tá em mim. E eu vou me iluminando para do lado dele eu fazer o espelhamento da luz para ele sim queimar as dele, as sombras que ele carrega dentro dele. O que é amor incondicional? É um amor sem condições. Se tua chama vamos dizer, se tua chama é falso, mulherengo, se tua chama é narcisista, se tua chama é imaturo, tem transtorno mental, você que vai fazer o espelhamento para ele quando ele não te incomodar com esse comportamento, porque aquele comportamento não é a chama está ali dentro, sendo escravizado por aquele sistema. E se você não percebe isso, para se tornar aqui livre, para que a chama comece a sentir a dor lá dessa prisão que ele vive, você não consegue libertar. É um trabalho de auto-resgate e resgate da contraparte. E aí você vai ver, ninguém salva ninguém. Realmente, ninguém salva ninguém, exceto as chamas gêmeas. Elas podem se salvar. Por quê? Porque elas são um espelho universal uma da outra. Porque todo mundo é espelho de todo mundo. Mas as chamas gêmeas é o espelho que carrega a mesma assinatura vibracional. Então, física quântica, eu posso estar lá em cima e minha chama aqui embaixo. Quando eu me tornar, ela vai ser impactada pela luz que eu me tornar. Então, quanto mais eu me iluminar, mais chances eu vou ter de ajudar a minha contraparte a se iluminar. Agora, se você está dormindo, a tua chama está dormindo também, porque ele só se liberta, a chama masculina só se liberta se você se libertar primeiro. Porque você é o espelho da luz para ela. Então, esqueçam essa história de... minha chama ainda tá dormindo. Nossa, jura? Eu já sei que tu tá roncando.
Quando a chama vem, Renata, minha chama ainda está dormindo muito. Bom, e você está reparando isso nela, é porque você está roncando. A minha chama, a gente pode perceber, a minha chama, ela está bem distante consciencialmente de mim, dentro do processo do despertar. Mas eu tô vendo que ele está despertando muito rápido. Por quê? Porque eu estou. Porque eu estou. Por isso que não é um relacionamentozinho de 3D. Porque se você for para um relacionamento de 3D para tua contraparte, você se rebaixa ao ego. E aí fica os dois presos no ego. Você tem que estar aqui, tua chama que te alcance. Não é você que tem que descer. Mas se você tá iludida, ai, casal 20, família, filhos, jantinha, papá gostoso, cara, tá dormindo. Você quer descer. Você tá embaixo, na verdade. Você tá embaixo querendo viver e não vai. Porque a missão das chamas gêmeas é o despertar. É colocar a luz, é se iluminar e começar a ser um canal para vir, fazer um download de tanta coisa que se perdeu na queda de Atlântida e Lemúria. Então vocês precisam se interiorizar, parar de responsabilizar os outros porque teu eguinho fica incomodado. Eu não incomodo o teu ego porra nenhuma. É você que se incomoda comigo. Porque eu sou aquilo que você resiste ser. Eu vou repetir. Você se incomoda comigo porque eu sou aquilo que o teu ego resiste ser. Porque eu também sou um espelho. Você também é um espelho, todo mundo é espelho de todo mundo. Agora, se você não suporta estar de frente a mim, quem dirá da sua contraparte, que vai mostrar as profundezas da tua foliculite. Se você não é capaz de aceitar as diferenças, você não se aceita. Sabe por quê? Porque você se acha menos. Não é porque o outro se acha mais. Você que se acha menos. Porque você não pode dizer o que o outro acha se você não está dentro dele para saber. Então não é que, Renata se acha. Não, eu sou para mim. Eu sei quem eu sou. Você que não sabe quem você é. Você que não olha para você e fica olhando para mim não como um espelho. Você não olha para mim como um espelho. Você não olha para sua contraparte como um espelho. Você olha como uma projeção. Porque olhar como um espelho é ter consciência que aquele espelho está me refletindo. E olhar com projeção é você projetar o que você é naquele lá. É você dizer que o espelho é que é assim, não você. É você dar vida ao reflexo. Então chega, vamos se enxergar, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu já tô um pouco cansada, meu ego cansa, né? Hoje eu atendi de manhã uma chama, eu não atendo aos sábados, mas de vez em quando eu sinto, porque eu amo o que eu faço, então eu sinto no meu coração e enfim, às vezes tem umas necessidades aí mais profundas e eu abro essa sessão. Eu falei pra ela, eu tô cansada, porque eu já não tô cabendo em mim, entendeu? Não tô cabendo em mim. E aí começam os egos querer me comprimir, querer podar a minha expansão. Vai nada, vai porra nenhuma. A luz vai queimar a sombra. Nenhum ego, nem da minha chama, nem de ninguém vai ficar me reprimindo, vai ficar me colocando dentro de uma caixinha. Vocês que lutem com o ego de vocês, ninguém vai ficar me reprimindo, não. É por isso que a chama de vocês não querem estar com vocês. Porque quando você cara, fica magnético. Então a chama vem, a chama quer, gruda em você, e aí você que passa a não querer, porque você vê que o ego dela fica querendo,
até você ajustar para poder fazer você fazer o espelhamento da sombra, o teu ego aqui tem que ficar colocando um limite no ego da contraparte, senão... Então é importante que vocês entendam isso, que o ego saia dessas necessidades de controle, poder, projeção no outro e veja de fato como um espelho. E pare de ficar, falta pouco para já falaram para mim que falta pouco para eu me unir. Eu não sabia quando eu ia me unir à minha contraparte. Eu decidi, quando eu entendi como funcionava, a me tornar, a sair daquela dor, daquele sofrimento, porque eu tinha um ciúme, um apego à energia da minha chama. Não era o sistema dele, a energia. Se eu soubesse, o meu caso era mais profundo. Se eu soubesse, se eu percebesse que alguém sentia a energia dele, eu ficava louca. Até que eu curei isso. Hoje ele pega a energia dele e dá para onde ele quiser, ele coloca onde ele quiser, dele. Não tem isso, não tem condição. Ele é ele, eu sou eu. Em dois corpos diferentes. Então não tem como eu querer igualar, não tem como isso. Eu tenho que olhar para ele e entender. Ele, claro, a gente tem que aprender a se posicionar, a gente tem que aprender a colocar limite, né? A equilibrar a dinâmica, né? Mas isso você consegue vibracionalmente. Você não consegue isso apenas agindo, sabe? Você tem que vibrar isso, porque aí funciona. Você tem que vibrar liberdade, você tem que vibrar libertação desse apego, desse, sabe? Desse desespero, dessa carência, dessa dor. Você tem que se livrar disso para você ser. A gente não tem que ficar a vida inteira conectada a uma pessoa e ficar sentindo dor. Ai, eu tô mal, eu tô sentindo isso, porque quando a gente começa a se conectar com a contraparte, a gente percebe a nossa sensibilidade. E a gente também, quando se conecta com outras pessoas. Por exemplo, quando eu atendo as chamas, eu entro no campo delas. Eu consigo perceber o que ela está sentindo, mas eu controlo isso. Eu não fico ali vulnerável ai, ela tá me invadindo, ai, ela tá isso. Ai, eu não deixo abertura nem para ela me invadir, nem eu fico invadindo o espaço dela. Então a gente fica mais sensível para os outros seres também, entendeu? Não tão profundo como a gente fica com a nossa contraparte, porque o ruim, né, a parte difícil da conexão é quando você já tá bem, limpa, mas a outra contraparte ainda está trabalhando nas questões dela, e aí você acessa, e você vê que, caramba, essa dor não é minha, essa dor é da chama. Então mas o que você faz? Você ajuda a transmutar. É o papel da chama feminina. O feminino, o feminino limpa o masculino. Entendeu? Então, você tem que estar limpa para conseguir ajudar a sua contraparte. Então, quando você sente a energia da contraparte em você, você não vai ficar, ai, eu tô sentindo ele lá desesperado, ele tá lá tenso, ele tá lá ansioso, ele tá com saudade, e você fica aqui compartilhando da dor com ele. Não, transmuta, ajuda ele a limpar. Entende? Ajuda a limpar. Eu não fico sofrendo por conta da minha chama. Ai, ele tá assim. Eu não fico mais assim. Por quê? Porque quando eu sinto, eu transmuto. E se ele estiver sentindo isso, e eu tiver numa outra frequência mais alta e não captar, é ele que tem que trabalhar a limpeza dentro dele para alcançar a frequência que eu tô, pra gente conseguir ficar próximo. Então não é um trabalho, é uma missão, não é um vamos ficar junto. Não é os dois egos ficarem juntos. Gente, é muito profundo.
As chamas que ficam satisfeitas e tá tudo bem de ficarem juntas, só juntas e ali vivendo a vida normal de 3D, elas estão vivendo no ego, elas estão adormecidas, elas não estão fazendo o trabalho. Entendeu? Consciente, né? Claro que elas estão fazendo o trabalho, porque o trabalho fica acontecendo ali, o espelhamento vai acontecer, mas elas não estão lúcidas para entender, não, eu preciso transmutar, é um trabalho de transcender o meu sistema ego, ajudar a fazer o espelhamento da luz para minha contraparte. Ninguém tá, as pessoas se juntam com a contraparte, o ego fica sem sentir dor, porque ele não tem, aquela droga dele tá ali do lado, né? Então ele fica se abastecendo ali o tempo inteiro. E aí vai viver a 3D, vai viver a Matrix naturalmente, não se coloca à disposição da espiritualidade para poder fazer os downloads que precisa, trabalhar com a espiritualidade, ancorar a espiritualidade naquilo que está fazendo. Essa é a missão da chama gêmea, tá? Se é chama gêmea mesmo, tem uma missão sim, de trazer o feminino, de ancorar o feminino espiritual aqui. Agora, pode ser chama gêmea e tá dormindo? Claro que pode, tá dormindo, vivendo ali na Matrix ali, os dois ali. Não estão em união, estão juntos. Em união é outra coisa, em união é estar a serviço, isso é estar em união. Estou a serviço, estou a propósito, estou me trabalhando, estou me limpando, estou me curando meus ancestrais. Quem tá lá no grupo do Telegram sabe o trabalho que tem de limpar. Tem uma chama lá que, meu Deus, eu não sei como ela se bombardeia de trabalho energético, ela vasculha o campo dela fica em erupção e ela começa na limpeza e tô limpando e tá limpando. Cara, eu acho incrível a disposição dela. E às vezes ela vem com mais trabalho. Renata, que trabalho que eu posso fazer para poder acelerar? O campo já tá muito acelerado. Não, calma. Lide com essas energias que está acontecendo. Limpa. Renata, quanto mais eu limpo, mais vem, quanto mais eu limpo. É isso aí, você está a serviço. E no final você vai perceber que não tem nada a ver em estar junto com a sua contraparte. Porque não há separação. Por que não há separação? Porque a separação é uma ilusão do ego. Porque o ego já separa a nossa contraparte. Às vezes você não está perto da tua contraparte e você não percebe que a tua chama está ali. Você fala assim, minha chama não está ali hoje. Que estranho, minha chama sumiu dali. Tua chama continua conectada ali. Só que a camada de ego é tão grande que não deixa você tocar na sua chama, entende? Por isso que é importante a gente fazer enfim, ir se iluminando para eles poderem acompanhar. Então é muito importante. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Exatamente. Renata, naquela fase, está bloqueando, faltando respeito. Tem que aturar mesmo o desrespeito quando acontece. Não é que tem que aturar o desrespeito. O desrespeito aconteceu, você se recolhe e começa a buscar dentro de você, em vez de você ficar, ai, não posso aceitar isso. Ah, não posso, eu tenho que ter amor próprio. Isso daí é o ego cacarejando. Opa, o que em mim precisa ser modificado para que ele pare de me desrespeitar? Ou para que ele pare de se comportar assim? Primeira coisa, você entender que ninguém pode te desrespeitar. É você não se sentir desrespeitada por ninguém. Colocar um limite, sim, falou alguma coisa, você saber se posicionar e você saber dar a distância. E aí você tem que encontrar quem em você, onde está em você a vibração que atrai esse comportamento. Porque ele está fazendo um espelhamento de você. Você carrega isso dentro de você. É o teu masculino. A chama masculina faz o espelhamento do nosso masculino. Não é o atual, é o lá de trás de outras vidas. Você um dia tem uma soma na tua chama ali de quem você já foi no masculino em outras vidas. Até no gênero masculino, né? No homem, de outras vidas. E aí você tem que achar em você,
Porque aí você vai perceber, nossa, igual a minha chama, eu percebia muita raiva dele por mim. Mas, cara, a raiva era eu tinha muita raiva. Muita raiva, muita. Até que eu consegui liberar essa raiva. É o meu masculino, porque o feminino não sente raiva. A raiva vem do masculino. Entende? Hoje o que o meu ego está aprendendo? O meu ego está aprendendo a colocar limite, mas não dizer que eu não aceito, é vibrar o merecimento de que eu mereço algo melhor. E aí, ao me sentir que mereço algo melhor, comportamentos melhores, eu vou me desconectando desses egos que se comportam inadequadamente para mim. Eu vou me desconectando, eu vou me afastando. É aquilo, quando você vai subindo, você olha para quem tá lá embaixo e fala assim, você que venha, meu bem, porque eu que não vou descer. É assim. Só que isso você faz vibracionalmente, não é você dizer isso, porque isso é orgulho. Se você não muda a sua vibração, você realmente não se desconecta, você fica preso ali, porém negando que você está preso ali, entende? Como curar o masculino tóxico? Entenda. Quando a gente fala de energia, a gente separa e fala uma por vez. Mas a energia, gente, é movimento. Energia não é algo que fica parado. Renata, fiz uma limpeza aqui, mas eu fui fazer outra ali e já tô suja de novo. Ah, é fixa? Energia não é fixa. Energia, ela tá sempre circulando. É igual um perfume. Quando você espirra um perfume no ar, nossa, que delícia, o perfume tá aqui. Daqui a pouco ele foi embora, ele evaporou. São fragrâncias, energias são fragrâncias que você precisa estar o quê? Borrifando pro cheiro vir. Se você para de borrifar, o cheiro para de acontecer. Então, a energia é uma coisa que você tem que estar trabalhando, né? Para ela estar ali sempre equilibrada. Você tem que estar movimentando ela. Então, você vai perceber que o teu feminino ferido, você tá lá no feminino ferido, nossa, tô com uma dor. Aí, de repente, alguém vem te irrita e você explode. Você já foi de um extremo ao outro. Você foi de um feminino ferido para o masculino tirano, assim, em segundos. Ou seja, a desarmonia em um é a desarmonia do outro. Então, é você aprender a identificar. E para você conseguir curar as polaridades, você tem que se conectar com o eu sou. É o eu sou que te tira do contraste. É o eu sou que domina as energias, ao invés das energias se dominarem por si. Entende? Então, como que a gente cura o feminino, o masculino e a criança? Conexão com o eu sou. Porque no eu sou, o eu sou, ele emana informação e o masculino, o feminino e a criança executam. Não é o ego que está ditando, não é o ego que está reagindo, não é o ego que está guiando tudo sozinho. É o eu sou. Por isso que eu falo, meditação. Ai, Renata, eu medito todo dia. Mentira! Mentira! Quem medita todo dia, daqui a um mês vai estar bem, vai estar bem melhor. Quem medita todos os dias, de fato, não mente para si, não se engana, vai ter melhora. Tem gente que se conecta com a espiritualidade, mas não entende o que está acessando. Por que não pergunta? Renata, eu vi não sei o que. Tá aí, por que você não perguntou o que era? Porque se você estava lá, se conectando, e você depois que viu, acessou, não entendeu, por que você não perguntou, gente? Você estava lá, direto lá com a conexão, com a situação. Por que você não intencionou saber? Porque não confia no que está acessando.
Então, o que adianta você acessar se você não confia? Se teu ego, até para acessar o teu ego, é que manda. Renata, eu vi os seres, acessei, vi os seres, tá? Por que você não falou com ele, gente? Queria eu ver os arcturianos, eu não vejo. A minha comunicação com eles é totalmente na vibração. Eles mandam a informação, eu executo. Não dá nem tempo do meu ego se meter. Quando eu vejo, eu já estou fazendo, já estou falando, olha, eu não sei, pode ter uma porcentagem de erro, mas é para fazer isso, é para isso, é isso. Tem chama que vai lá, que lá no grupo, Renata, isso. Na hora eu faço o download, eu também não sei. Eu paro, olho a pergunta e chega igual igual uma estrela cadente. Cai assim e eu falo. Aí depois eu vou lá, eu ouço meu áudio. Nossa, eu nem sabia disso. Não foi eu, não foi a Renata que passou. Porque se a Renata fosse passar, a Renata não sabe. A Renata ia olhar e falar assim, eu vou pensar. Não pensou, já era, o ego já entrou na frente. Eu não tenho tempo para pensar, senão a informação não chega. Porque o ego, ele embarrera. Então eu sinto a resposta. A pessoa pergunta, eu sinto. Vocês fazem a pergunta até aqui mesmo. Ó, como curar o masculino? A Renata não sabe. Como curar o masculino? O download veio, conexão com o eu superior. Às vezes, gente, eu bugo. Quando perguntam uma coisa, eu paro. Nossa, eu nunca pensei nisso. Aí, entende? Nem eu pensei como é que fazia isso e a resposta vem. Aí quando eu dou, depois eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E a pessoa pensou. Então é conexão. É você se tornar um canal aberto. E não ficar, ué, será que é? Será que não é? Gente, eu não tenho essa... Quando eu fui para esse lugar onde a mente ficava eu falei, eu vou acabar no hospício. Eu não quero ficar nesse lugar não, porque teve um momento que eu pedi, né? Pedi para os arcturianos para entrar no campo da chama masculina. Isso já tem um tempinho. Deixa eu molhar o bico aqui. Não é cachaça não, tá? É água. Não dou umas bicadas não, gente. Então eu pedi para ver o campo da chama masculina. Por quê? Porque foi uma época que eu estava perguntando muito pro Paulo como é que a chama masculina se sentia, como é que se sentia. O Paulo não conseguia me dizer, né? Ele falava, eu não sei explicar, Renata, eu não sei, né, Paulo? Eu ficava, Paulo, pelo amor de Deus, Paulo, não é possível, Paulo, o que você sentiu? E o Paulo não conseguia colocar para fora. Aí eu, naquela ânsia de entender, cientista, eu pedi para os arcturianos me botar no campo da chama masculina. Pelo amor de Deus, só pedi uma vez para nunca mais. Eu entrei e eu fiquei alguns dias no masculino. Eu tinha dificuldade para fazer os stories. Por quê? Porque a mente estava na frente. E a mente só pensava. E eu ficava desesperada e eu falava, o que eu vou falar nos stories? Porque eu sou assim, eu não sei o que eu vou falar nos stories, tá? Inclusive a Gi falou pra mim, quando você tá com coque eu já sei que vai vir bomba. Nem eu tinha percebido. E depois que ela falou, eu me dei conta, realmente, quando eu tô com o meu cabelo de coque, eu venho assim, chutando balde nos stories, sempre fazendo uma contestação, reclamando, dando esporro. Eu não tinha percebido, é verdade, porque eu não sei o que eu vou falar. Na maioria das vezes eu não sei. Eu faço as minhas coisas da rotina no meu horário, procuro sentar sempre mais ou menos no mesmo lugar. E quando eu sento, eu abro e eu falo, o que eu vou falar agora? Aí às vezes o Paulo tá do meu lado, eu peço pro Paulo sair, para me poder ficar sozinha na minha própria energia, para poder vir. Aí eu abro e começo a falar. Eu começo a falar e eu não sei o que vai vir na segunda remessa. Porque eu começo a falar, falei, eu vou continuar agora o quê? E começa. Vem igual um download. E quando eu estava nesse lugar do mental, a minha mente não deixava eu refletir. Era uma confusão que eu falava, meu Deus do céu, que inferno é esse? Como é que esses homens e essas mulheres masculinas suportam ficar aqui?
Prefiro 1000 vezes voltar pra dor. Me bota na dor, me bota na dor. Era assim que eu falava. Me bota na dor, eu tenho que atender, porque como é que eu vou atender na mente? Se eu lido com energia do coração, da vibração das emoções, se eu lido com chama feminina, eu tenho que estar no feminino. Eu estava na mente, desconectada do meu feminino. E eu ficava desesperada porque eu não sabia o que fazer. É exatamente como eles se sentem. Eles não sabem o que fazer. Eu falava, eu vou acabar no manicômio, pelo amor de Deus, me bota na dor, prefiro a dor. Na dor. Vocês já repararam que na dor, os próprios artistas que compõem música, mesmo que seja na sofrência, né? Que às vezes é uma frequência muito baixa ali, né? Mas são músicas muito bonitas, que tocam o nosso coração, nossa emoção, nosso feminino. Eles, no momento de dor, é o momento que eles estão mais criativos. Por quê? Porque o feminino, mesmo na dor, é conexão com a espiritualidade superior, mesmo na dor. Entende? Mesmo na dor. Porque quando você se conecta com o feminino, você primeiro acessa as dores para depois acessar o amor. Por isso que às vezes as pessoas evitam ir para esse lugar. Por quê? Porque quando elas vão para esse lugar, para elas conseguirem acessar o amor, elas precisam atravessar o lixinho que está ali, acumulado. Mas ainda assim, eu preferia. Eu falava, me tira daqui, eu prefiro dor, prefiro dor, prefiro dor, prefiro dor. A dor eu sei lidar, a dor não tira a tua lucidez mental. O conflito mental te deixa louca. Deus me livre, eu pedi para voltar, chega, não quero. E eu falei para vocês, eu fui para esse lugar. É sina, realmente não tem como explicar. Você perde a noção de tempo, você perde a noção de lógica, você fica perdido. E eu falei, Paulo, parabéns. Parabéns. Por você não ter ido parar no hospício. Porque puta que pariu. 1000 vezes a dor emocional. Porque na dor emocional eu consigo tirar o melhor de mim. Porque eu tô conectada com a espiritualidade. Entende? Eu estava. E a mente não é. A mente é uma desconexão da espiritualidade. Essa é a verdade. Só na mente é desconexão da espiritualidade superior. Tá? Ego puríssimo, porque é a mente inferior. A gente está no ego, no ego mental limitado da Terra, é mente inferior, não é mente superior. Entende? Deixa eu ver aqui o que tem. Divórcio energético para desapegar? Não. Porque o divórcio energético vai dar um alívio para você, mas não é desapegar. Mergulha no apego para curar. Mergulha no apego, para de querer fugir daquilo que tá ali te chamando para olhar. A tua dor tá te convocando para olhar. Mergulha no apego. Tá se sentindo apegada com a chama? Mergulha no apego. Quem em mim tá grudada, tá pegada? Quem em mim tá insana, ensandecida? Quem em mim está presa, dependente? Você vai achar. Não é se distrair, não é fugir, é enfrentar, gente. É enfrentar, é mergulhar naquilo que tá te incomodando, que tá te machucando, que tá te deixando desnorteada, no apego, em tudo. Então, a chama gêmea se descontrola, se xinga, xingo também. Ixi, isso daí é super normal. Ai, Renata, mas não tem, isso não é baixaria? É. Mas vocês combinaram isso lá em cima, vocês estão limpando a ancestralidade, meu bem. Então espera vir capeta, espera vir Lúcifer subir aqui na superfície entre vocês dois e se manifestarem. Chamas gêmeas são rivais. A romantização bonita da chama gêmea, né? É uma negação da sombra, tá? Chama gêmea se ama. Chama gêmea é amor incondicional, é amor puro, é um amor... E tem chama que fala assim pra mim, não, Renata, eu não tenho esse ódio com a minha contraparte. Não tem espelhamento, né? Porque se tiver espelhamento, vai se manifestar a treva e aí o inconsciente sabe. E aí o que o ego faz? Não deixa o espelhamento acontecer.
para a sombra não aparecer, porque se a sombra aparecer, ele vai se desiludir. O ego vai se desiludir, porque chama gêmea é só amor. Vai pensando. Nós acessamos o amor e o ódio. E a gente desce para limpar o ódio, para subir e ficar no amor definitivamente. Então, o que depende de mim, você está desperta, você não está, você ainda está sofrendo, você está despertando. O problema é que as pessoas linearizam as coisas. Eu já estou desperta, minha chama não está desperta. Não! Você despertou, tua chama ainda não despertou. Mas o despertar é um processo. E por que a tua chama não despertou ainda? Porque você abriu os olhos, mas ficou parado olhando. Você não está enxergando. Despertar é abrir os olhos. Enxergar é um processo de despertar. Tem um monte de chama cega aí, que briga comigo, que vem me afrontar, e eu falo, porra, eu tô com a minha chama e tu não tá com a tua. Quem é que tá enxergando melhor? É só você perguntar pra você. Entende? Então tem pessoas que negam, ficam me negando, falam que eu não sei. Tá, eu não sei. Tá, eu tô com a minha chama, tu tá com a tua? Então, menos que eu, você ainda tá enxergando. Então não seja orgulhosa e vem, eu te empresto meu óculos. Fica aqui comigo nos stories todos os dias de manhã. Vem fazer o trabalho comigo que eu vou te ajudar a enxergar. Porque a única diferença entre eu e vocês é que eu estou enxergando primeiro. E aí quem enxerga primeiro ajuda, empresta o óculos para dar uma clareada naquele que está enxergando menos. Mas tem ego que ainda quer bater de frente comigo, né? É o que eu falo. Não aceito opinião de quem está pior do que eu. Não vou aceitar uma pessoa que não está com a chama vir querer dizer para mim como que faz. Porra, não tem lógica. Não tem lógica. Eu vou aprender com quem está já lá na frente, na minha frente. Porque eu vou desconstruindo tudo. Eu só tô com a minha chama, não é porque a gente já tá acendido, não. Eu tô com a minha chama porque eu sei qual é o trabalho. Então eu vou botar ali do meu lado, fica aqui comigo. Vamos ficar perto um do outro pra gente se ajudar, pra gente se trabalhar. Entendeu? Não é para poder viver, não. Ai, tô aqui com a minha chama. Eu não falo para vocês, o pessoal lá no grupo sabe, não tem lua de mel entre eu e a minha chama. A gente está se trabalhando. E trabalhando a favor dos outros para limpar também a gente. Tem momentos que eu falo pro Paulo, a gente precisa ficar em silêncio, porque no silêncio a gente fica na verdade que nós somos, na nossa energia. Porque se a gente for pro ego, a gente discorda. Então ele sabe, ele fica em silêncio, eu fico em silêncio. E a gente só fala o essencial. A gente fala do trabalho, entendeu? A gente foca em ajudar vocês, pra gente ir limpando essas energias densas ainda que tem entre a gente. Então, uma coisa que vocês precisam entender, se vocês não estão trabalhando para a espiritualidade, vocês não estão trabalhando para a libertação de vocês, do sistema ego de vocês. É o que eu posso falar para vocês. Tá? Dinâmica de chama gêmea é: chama feminina se liberta para ajudar a contraparte masculina. Ah, Renata, entenda, não é uma regra esse termo, mas quem é a chama feminina, quem é a masculina, eu não entendi. A chama que está interessada no percurso, em resolver a bagaça, é a chama que está com a chave. Pronto. Aí a gente sai dessa coisa de chama feminina e chama masculina, porque as energias elas são movimentadas o tempo inteiro. Então, tem chama feminina que também tem um masculino muito forte, vice-versa.
Então, quem é que pode fazer pela dinâmica, Renata? Aquela chama que está disposta a encontrar saída. E aí ela trabalha nela para fazer o espelhamento para a contraparte. E aí não tem libertação do sistema ego se não entrar no fluxo do universo. Física quântica pura. Servir ao invés de ser servido. Eu só consegui a minha chama perto de mim quando eu comecei a colocar o meu sistema ego a serviço da espiritualidade superior. E eu pergunto a vocês já começaram? Ou vocês ainda se escondem nos fakes da vida e nos próprios perfis? Resiste trabalhar. Tá cheia de contato com a espiritualidade e fica ali olhando o próprio umbigo da dinâmica em vez de colocar isso a serviço das outras chamas. Não vai aproximar tua chama também. Porque você tem que começar a limpar você e você limpa servindo. Aí você vai perceber que você vai limpando, servindo e a chama, você vai melhorando ali a conexão. Enquanto você ficar pensando no processo para o teu ego, para servir o teu ego pensando no seu próprio umbigo, você não vai conseguir, tá? Vocês estão quietos, hein? Peraí, deixa eu subir aqui. Exatamente. Exatamente. Aí, entenda, o ego morreu. O ego tem que estar a serviço do eu sou. Porque eu quero curtir minha vida, eu quero viajar com um boy, eu quero um namorado assim, eu quero um parceiro assim, que eu quero um homem, eu quero ainda ter 3 filhos. Cara, tu tá em dinâmica de chama gêmea, perdeu, papudo. Agora, ou tu se rende ao eu sou, tu vai ficar batendo cabeça querendo viver na Matrix. Simples assim. Vocês acham que eu não queria estar lá na praia? A Renata, que eu ia estar na praia também, mas eu falo pro Paulo, sabe o que a Renata queria? Vender a porra toda, botar a mochilona nas costas e ganhar o mundo. Pegar meu celular e ficar virando blogueira, fazendo o pessoal rir, entendeu? Vivendo pro meu próprio ego. Mas dá certo se eu for fazer isso? Não, porque vai começar o meu cardíaco, vai começar a minha chama se contorcer lá e eu sentindo, Paulo se contorcendo lá e eu sentindo ele aqui aflito. Para me trazer para o propósito de novo, que é servir o eu sou e as outras pessoas. Verdade isso do coque, né? Hoje eu tava de coque, hein? Hoje eu tava de coque, de novo deu os bregue. Fiz a limpa no meu Instagram, o sanguessuga correu tudo. Quero ninguém pra me sugar, não. Ou tá na luz ou tá na treva, porra. Vai pra casa do cacete. Imagina, o mental é fogo. Mente superior é o eu sou. Por isso que eu falo, vocês não estão meditando. Vocês precisam se conectar com o eu superior. Renata, o que é o eu superior? Medita todos os dias que você vai se conectar com o eu superior. Não é colocar frequência para ouvir. Isso não é meditação, tá? Isso é um relaxamento que você pode usar antes para relaxar e depois você silencia, não coloca som proposital nenhum, fecha os olhos e fica. Vamos fazer agora? Vamos fazer agora. Presta atenção. Quer meditar? Agora. Fecha os olhos. Quem vem? Oxo. Não vou começar a transbordar aqui agora, não.
Quem se conectou? Coloquem aqui quem se conectou. Coloquem aí, alguém se conectou? Alguém fez? Incrível, gente. Eu fecho, vem o Osho, sempre o Osho. Uma luz verde saindo do meu cardíaco. Verde e o rosa como uma frequência. É aqui, gente. Quando a gente fecha os olhos, toda a intenção tem que estar aqui. Porque aí você sai daqui. É o sentir. O que você sente quando você fecha os olhos? Seja algo positivo ou negativo, olhe e fique nisso. Então, todos aqui. Fizeram a meditação? Eu coloquei. O que vocês sentiram? Serafis Bey. Sim. Então, olha só. Eles pediram para você... Então, ó, aqui, André, eles pediram para você meditar no pôr do sol, não, que pode ser? Pergunte a eles. Por que vocês só, quando vocês acessam a espiritualidade, vocês não perguntam a elas? Eu só intenciono e eles me dão a resposta, eu nem falo. Aí aqui falou assim, olha, vejo uma tela preta. Quando você fecha o olho, você não vê nada. Porque se você está vendo alguma coisa, é porque você não está meditando. Por quê? Porque você tem que estar no sentir. Sentir. É aqui. Fecha o olho e vai para a sensação do teu corpo. Que sensação você está sentindo? Não é aqui. Aqui você está no ego total. Conexão com a espiritualidade superior é coração, é pelo emocional. É fechar o olho e ir direto para cá. Eu não fico aqui. Se eu ficar aqui, não vai parar de pensar. Eu não penso, eu vou para cá. E aqui
eu sinto e o sentir dá uma forma, cria uma imagem. Que imagem é essa que vem pelo meu sentir? O Osho, porque ele é puro amor. Não tem como ser diferente. E aí começa a vir as visualizações partindo do que eu tô sentindo. Então eu começo a sentir uma coisa, começa a me tomar na sensação. E eu começo a transbordar, e as imagens se dão formas. Tá? Aí sim as imagens começam a aparecer. Aparece o Osho, aparece o meu chakra aceso, aparece um monte de coisa. Mas é aqui primeiro. Porque eu confio no que eu sinto, não no que eu vejo. Primeiro eu sinto, depois que eu sinto, cria-se a imagem, tá? Maravilhoso. Foi de cardíaco para cardíaco. Maravilhoso. Vi rostos desconhecidos, senti o cardíaco. O que a gente vai começar a trabalhar, prestem atenção, eu estou desenvolvendo um trabalho porque vocês precisam aprender a sentir coisas boas, né? Porque o ego só fica sentindo cretinice. E vocês precisam aprender a ir para esse lugar, tá? E eu estou desenvolvendo um trabalho que eu vou ajudar vocês a irem para esse lugar. A gente precisa ancorar a chama trina aqui. Por que a luz verde cura? Por que a luz rosa? Amor. Verde, verdade, cura. Luz rosa, amor. Amor. Tá? Então a gente vai aprender a trabalhar, porque essas cores são as cores que eu sou regida. Então a cor que sai do meu eu sou é essa cor, é através dessa frequência do raio verde e do raio rosa que eu trabalho. Eu brinco até que eu sou mangueirense, né? Embora eu seja beija-flor, porque eu sou nascida e criada em Nilópolis, então terra natal da beija-flor. Mas eu sou regida pelo raio mangueirense, verde e rosa. Então, sempre é o raio rosa e o verde que aparece no meu campo. Quando eu estava em dinâmica com o Paulo, a tela do meu celular piscava verde e rosa. Era uma coisa incrível. E aí eu entendi que são os raios que me regem. Verde da verdade e o rosa do amor. A importância da terapia de expansão familiar. Como assim? Constelação que você fala? Então, com o meu trabalho, eu vou ajudar vocês a ir direto para a origem. Vocês precisam se desidentificar do sistema ego humano. Vocês chamas gêmeas, vocês não precisam limpar os ancestrais como as outras pessoas que estão trabalhando, que não estão em dinâmica, limpam. Vocês podem ir direto, é só eu levar a consciência para vocês, ajudar vocês a fazerem um download da consciência de quinta dimensão. E aí isso é com o quê? Com estudo e com prática. Eu vou ajudar vocês nisso. Então, vocês vão saber, vocês vão descobrir isso tudo logo, logo, porque eu estou preparando um super trabalho com vocês. Vamos fazer um encontro? Quero te conhecer. Sim, vamos ter um encontro presencial. Ano que vem, muito provavelmente, tá? Nós íamos fazer, eu e o Paulo, a imersão das chamas gêmeas presencial em janeiro, mas a gente optou por trabalhar vocês online primeiro, né? Pra gente se preparar para o encontro, tá bom? Que horas tem, Paulo, de live já? Já acho que é uma hora, já passou de uma hora. Então, a minha live, eu tenho uma benção da minha live não parar. A minha live fica o tempo que eu quiser. A live do Paulo, o Paulo para, né, Paulo? Aparece a contagem ali, a minha não. Então dá sempre pra eu ficar o tempo que eu quiser aqui com vocês. Então, vocês gostaram desse sentir? Sim, vocês vão ir para esse lugar. Gente, quando vocês acessarem isso, vocês vão perceber que é tão simples, tão incrível. Quer ver o Paulo vai vir. Tão maravilhoso que vocês vão falar, gente, o ego é burro. O ego é muito burro. Vem cá, Paulo, acho que a gente vê aqui. Tá aqui, gente, do meu lado. É a chama gêmea. E aí, galera, tudo bem com vocês? Querem se conectar com a chama de vocês? Ouça o que a Renata fala, tá? Olha. Fala pra eles tudo que eu falo pra vocês. Fala, tá comendo na minha mão? Ela fala assim que eu tô comendo na mão dela, né? Porque ela sabe que eu fico bravo com essas coisas, né? Que a chama gêmea tem que comer na mão da chama. Então, ela dá uma dessas aí, né? Mas sempre fala isso. Eu brinco com o Paulo. Paulo,
Você tá aqui, ó, comendo na minha mão. Se eu quisesse, eu falava isso pras chamas. Porque Paulo é assim, Paulo tá grudadinho, Paulo não desgruda. Às vezes eu que fico assim, ai Paulo, peraí, Paulo, deixa eu respirar. Eu gosto muito de me conectar sozinha, né? E querendo ou não, por mais que a gente seja a mesma coisa, a gente tem, né? Paulo vibra a frequência dele, eu vibro na minha frequência. A gente tem a mesma assinatura vibracional, mas estamos em vibrações diferentes. Paulo é mais aterrado, eu sou mais, enfim, mais aérea. Então, às vezes, esse aterramento me atrapalha um pouco para eu me conectar. Gratidão, Carla. Bom, gente, é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Coloquem aí porque eu já vou encerrar a live, tá bom? Sim. Então é isso. Gratidão, vocês estão aí firmes e fortes na live. 65 pessoas agora nesse momento. Gratidão a vocês. Quero agradecer mais uma vez pela confiança no nosso trabalho aqui. Vai ficar salvo assim, só não salvo se der alguma zica ali e às vezes perder, sei lá. Enfim, às vezes o Paulo salva dele e não consegue salvar, aperta que salvou, entra e depois some, né? Enfim, as interferências. A gente vai falar mais também, eu vou falar com vocês sobre a conexão dos seres através da internet, a conexão com a nossa contraparte pela internet, né? Vocês percebem a comunicação da energia deles pela internet? O Osho, né? Eu vou falar para vocês rapidinho. O Osho é um dos meus mentores, né? E eu me conecto muito com ele. Quando eu vou para esse lugar, eu sempre encontro com ele. É sempre ele que me recebe. E ele começou a se apresentar para mim mais ou menos em 2017, 2018, através do Facebook, né? Eu já tinha ouvido falar no Osho, mas eu não sabia quem era. E sempre aparecia frases do Osho, frases do Osho. E quando eu li aquelas frases, eu falava, gente, eu penso assim. Gente, eu sinto assim. Gente, parece que fui eu que escrevi. Aí estava sempre ali embaixo, Osho, Osho, Osho. E aí eu comecei a entrar em grupos no Facebook, né, do Osho, pensamentos do Osho, a seguir páginas que postam frases do Osho. E aí, quando foi em 2000 Agora eu não lembro, Paulo, a gente já estava em dinâmica quando ele se conectou comigo? Acho que foi 2020. A gente já estava em dinâmica? Não. 2031. Eu não lembro, gente, se eu já estava em dinâmica com o Paulo. Eu sei que eu lembro que eu comecei a seguir, né, o Osho, eu lia e eu ficava assim, sabe? Parecia que era ele é uma alma gêmea, né? Ele é uma alma familiar. E aí eu ficava encantada com aquelas frases. E aí, quando foi em 2000 eu acho que não foi 2020 não, Paulo. 2019. Não, foi 2019. Não estava em dinâmica com o Paulo. Eu estava estudando muito. 2018 eu comecei a estudar profundo física quântica, eu fiz o holo da Elaine Ourives. Então eu acessei o Paulo em 2018 pelo 2021. Não, 2018 pelo... Essa foi o Paulo 2018? Acessei você na meditação em 2018, junto com a minha mãe, um emaranhamento do Paulo com a minha mãe, em 2018 na meditação da técnica da Elaine Ourives. E aí me conectei com o Osho, né, em 2018 também, pela meditação. Então eu estava super estudando física quântica, estudando outros professores, eu estava assim mergulhando no autoconhecimento, já sentia que alguma coisa ia acontecer, né, o meu inconsciente já sabia. E aí, quando foi em 2018, né, lá nos meus estudos, eu tava querendo já entender qual era a diferença de canalização para mediunidade, né, ali, para serviço mediúnico, enfim. E aí eu tinha um lugar onde eu já tinha preparado um cantinho, né, onde eu sentava e tal, para estudar, tinha os meus cadernos, tinha meu computador, tudo ali eu levava muito a sério. Não sabia onde aquilo ia me levar, mas eu já estava levando tudo muito a sério. Eu já tinha um canal no YouTube desde 2016 que eu falava sobre mediunidade, sensibilidade, empatas.
Enfim, e aí eu lembro que eu coloquei no YouTube assim, ó, qual é a diferença, o que é a canalização, né? Para eu saber qual era a diferença de canalização para mediunidade ali, para o trabalho através da mediunidade na visão da doutrina espírita. E aí eu coloquei ali um vídeo muito legal de uma moça, que eu não lembro, ela explicando direitinho sobre canalização, que era uma coisa muito simples, e eu tô ali na minha mesa. Eu escutei dentro da minha cabeça uma voz feminina falando: Osho quer se comunicar. Eu paralisei e fiquei observando o que ia acontecer. E aí eu percebi que o meu ego ficou em alerta. E aí o que eu fiz? Falei, eu vou terminar de ver o vídeo. Eu não vou parar agora, porque agora o meu ego já se alertou e ele vai atrapalhar eu interpretar o que seja isso. Continuei assistindo o vídeo. Quando eu terminei, me deu uma vontade de colocar um mantra, né, de uma cantora que eu gosto muito. E eu coloquei o mantra, fechei os olhos e comecei a sentir. E fiquei meninando ali. Mas foi muito rápido. Eu entrei num estado de relaxamento muito profundo. E eu comecei a sentir uma coisa tão boa, eu não sabia o que era. Eu comecei a sentir, e aquilo foi me subindo, e daqui a pouco o Osho apareceu. E era tudo muito rápido, eu estava no lugar, era tipo, tinha umas tendas indianas assim, sabe? No meio da floresta, de repente eu já estava na floresta, de repente a gente já estava voando, e ele me mostrou um monte de coisa, e ele alinhou os meus chakras, e nós nos saudamos, foi uma coisa tão linda, e meus olhos transbordavam de lágrimas. Só que eu não estava chorando, não estava chorando. Era a energia transbordando. E eu meu ego, eu vou ter um troço, porque o meu ego pensava, mas não interferia no acesso, sabe? Era tudo muito rápido. Por que tem que ser muito rápido? Justamente para não dar tempo do pensamento acontecer. Quando eu voltei, gente, e aí eu entendi, isso é canalização. Eu estava acessando um monte de coisa e eu tava, enfim, fazendo download de um monte de coisa, enfim, fazendo um monte de coisa. Quando eu voltei, eu passei a manhã, isso foi de manhã, a manhã inteira naquela energia, e eu ficava rindo sozinha, eu não acredito, não tinha ninguém pra falar, gente, só esperar pra gravar no canal. Eu falei assim, não acredito, meu Deus, que sensação é essa, que energia é essa? E eu ficava assim, ó, rindo sozinha, e eu, meu Deus, parece até que eu usei alguma coisa. Foi uma experiência fantástica, e depois disso eu comecei a acessar ele, teve outras experiências lindas com ele, né? Enfim, foi maravilhoso, uma coisa assim incrível, gente, incrível. Não dá vontade de você voltar, né? E aí eu quero ajudar vocês aí para esse lugar tão simples, que vocês não vão nem acreditar. Bom, gente, então é isso. Não, eu não fiz nenhum trabalho... Não, peraí, deixa eu pensar, gente. Eu não fiz nenhum trabalho com ninguém para me preparar para a dinâmica. O que aconteceu foi que depois que eu já estava ajudando as chamas, eu ganhei de presente de uma chama um trabalho de leitura de registro acástico da Ana Beatriz Guerra. Ela me segue aqui, gente. Se vocês quiserem fazer o trabalho com ela de registro acástico, ela é maravilhosa. Ela também, né, ajuda muito a gente nisso. Ela também é incrível. E aí ela me deu de presente porque essa chama queria que eu acessasse mais coisas para passar para elas. E aí foi incrível, foi um trabalho muito legal. E depois disso eu fiz um outro trabalho de registro acástico também com o Vinícius, que é aquele terapeuta que a gente costuma ir no retiro, eu e o Paulo, que também é incrível, ele acessa, é conectado super com os mentores também dos extraterrestres e tal. Eu fiz esses trabalhos com ele, mas pela dinâmica, para saber da dinâmica antes de eu iniciar o meu trabalho como terapeuta, eu nunca tinha ido não, gente, porque quando eu me conectei na dinâmica, eu comecei a fazer muitos downloads, foi uma coisa assim louca. Eu acessei o Asta, tudo acordada, tá? Eu falava pro Paulo assim, Paulo, eu vou ficar louca, porque tá vindo muitos downloads, eu tô percebendo, tá vindo
eu sentia os downloads sendo feitos. Então foi muito profundo, né? A gente estava ali no ápice da dinâmica. E eles me mostravam, eu estava super conectada. Se vocês forem ver lá, tem um relato de eu falando lá, eu estava super, numa frequência super delicada dos arcturianos, sabe? Uma frequência muito alta. E embora depois eu tivesse entrado na dor, mas eu estava ali super em quinta dimensão. Foi uma coisa assim impressionante, acessando muita coisa ali. E então eu não fiz nada para me preparar. Eu já estava me preparando para a dinâmica, como eu falei para vocês, lá quando eu estava fazendo o holo da Elaine Orives, estudando física quântica, eu já estava preparando para a dinâmica, só que eu não sabia ainda aqui que eu estava em dinâmica. E aí depois foi os downloads, eu fui descobrindo as coisas, eu fui canalizando qual era, o que era esse processo, o que era o meu trabalho com as chamas, que eu trabalho, atuo em ajudar a dissolver esse sistema ego, a transcender esse sistema ego e se conectar com o eu superior. Esse é o meu trabalho aqui, outras chamas têm outros trabalhos, entende? Então, enfim, conexão direta, porque tem coisa, gente, que é vocês que têm que trazer, por isso que vocês têm que aprender a se conectar, para vocês fazerem os downloads da missão de vocês, por isso que tem que despertar. Bom, então é isso, tá? Eu descobri o mundo de chama quando eu entrei na dinâmica, que eu não sabia nem que isso existia, né? Nunca tinha ouvido falar nisso, nunca ouvi falar. Só depois que eu entrei. Descobri ser chama com o Paulo, quando eu me conectei com a voz dele. E eu... Uma coisa louca. Tem um relato lá, gente, no canal no YouTube. Me sigam lá, se inscrevam lá no canal, né? Quem não se inscreveu ainda. Vejam meus vídeos lá, gente. Até o antes da dinâmica. Vocês vão ver, tem um vídeo que eu falo que eu já sentia que eu ia trabalhar com a grande fraternidade branca, né? Mas nem sonhava com dinâmica porque eu nem sabia que existia isso. Chama gêmea. Eu nunca nem ouvi falar nessa palavra. Nessas duas palavras. Eu já tinha ouvido falar em alma gêmea, mas nunca nem li nada sobre isso. Até porque eu já era resolvida lá em relacionamento, né? Então, não lia sobre isso. A dinâmica de chama gêmea eu só descobri quando eu já estava nela. Bom, então é isso, tá bom, gente? Eu vou encerrar a live. Gratidão, amanhã a gente se vê, né, nos stories de manhã. Espero que vocês, enfim, estejam disponíveis, dispostos a atravessar a barreira do ego, né? A não ficar sendo ali dominado por esse sistema, colocar esse sistema a serviço do eu sou, tá bom? Isso é muito importante. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para ser feliz, tá bom? Ser feliz, ancorar o amor incondicional aqui, se harmonizar e se unir com a nossa contraparte em essência, né? E é isso. Gratidão. Amei também, como sempre, eu amo muito estar com vocês, porque nós estamos sempre em família quando estamos juntos, né? Beijo, gratidão, gratidão, gratidão. Amo vocês. Tchau, tchau.